A paz do Senhor Jesus Cristo, Fábio Barbosa do canal Sertão City. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus habita em vossas vidas. Se você não é crente, aceite Jesus. Se você é crente, fortaleça-se mais ainda com essa palavra. Nós trouxemos uma palavra aqui sobre jarretar cavalos, sobre que se encontra no livro de Josué. E falamos alguns pormenores, algumas particularidades dessa ação. Agora nós estaremos falando aqui a segunda parte desse estudo bíblico, falando sobre Davi, que Davi também jarretou cavalos. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 8, versículo do 1 ao 5, diz assim. Fala sobre as vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-Amar das mãos dos filisteus, que era uma cidade muito importante. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi Adad-Zé, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Adad-Zé, rei de Zobá. Porém, Davi feriu seus sírios 22.000 homens. Glória a Deus. Meus amados, a Bíblia, quando ela fala sobre a força do cavalo, nós entendemos que Deus ele não era contra o cavalo, ele não amaldiçoava o animal cavalo. Porém, os homens daquela época, eles colocavam toda a sua força, seu poder bélico e a sua segurança em cavalos, em carros e cavaleiros. E trazendo isso para os dias de hoje, que você não tem o carro, o cavalo ou o cavaleiro, mas nós colocamos muito aquilo que não é para nós colocarmos a nossa confiança, colocamos. Seja na questão financeira, na questão da saúde, na posição social, no dinheiro do banco, na casa, no carro, nada disso é pecado. Porém, muitas das vezes nós esquecemos que todo o poder vem de Deus, assim como o povo também se esquecia, porque o ser humano ele tem essa facilidade de se esquecer. Quando estudamos Salmos, capítulo 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O salmista aqui fala que era necessário que se fizesse. Era necessário se entender que as guerras de Davi, as guerras de Josué, que Josué obteve muitas vitórias e foi muito obediente a Deus, Davi nem tanto, porque a gente já vai ver aqui Davi guardando carros e cavalos, né? Algumas traduções dizem que ele guardou cavalos, essa diz que guardou carros. Ele guardou carros e cavalos. Estudamos aqui mais um pouco, mais à frente, vamos falar sobre outros pormenores. Então Davi, ele já vinha numa inclinação de obedecer, mas sempre de deixar um pequeno rastro. E a gente vai ver isso lá na vida de Salomão, e depois de Salomão na vida dos outros reis, que os homens foram declinando daquilo que Deus queria que não fizesse. Então, quando Salmos capítulo 20, versículo 7 fala disso, fala que nós temos que ter a confiança em Deus. E que isso para os judeus, para os servos de Deus da época, era algo que vinha muito dentro do coração e da mente, que era uma lembrança deixada lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, que algumas pessoas não conhecem esse versículo, e é muito interessante colocar esse versículo junto com esse. Por que Deus falava dessa maneira? O cavalo é amaldiçoado? Não, o cavalo não é amaldiçoado, mas o problema é que o homem colocava a força desse animal sobre o poder de Deus. E todas as vezes que nós achamos que algo é mais poderoso do que Deus, a derrota é certa em nossas vidas. Josué teve cuidado. Josué teve um exemplo com o pecado de Acã, e que não foi ele que cometeu, mas que trouxeram o anátema para lá, para o arraial, e a desobediência foi pago um preço alto. Josué jarretou cavalos, exterminou, tirou os cavalos do meio dele, para que fizesse totalmente a vontade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16 diz: porém não multiplicarás para si cavalos, nem
para voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. O Senhor te tirou do Egito e não voltei mais pelo mesmo caminho. Então Deus falou a Moisés, e Moisés disse isso ao povo, disse: olha, o povo tem essa inclinação. O cavalo, como eu falei, não era amaldiçoado, mas foi com cavalos, carros e cavaleiros que Israel quis perseguir e julgar e subjugar o povo, dizendo que o nosso Deus não tinha poder. Então, a força bélica deles estava amparada nos deuses que eram demônios e nos seus carros e seus cavaleiros. Mas a força do povo de Deus vem do Senhor, e para não fazer menção a esse poder que eles acharam que era poder, e que o povo pode se corromper quando estiver com esses animais, então não multiplica. Não era proibido terminantemente, mas Deus, sabendo da inclinação do homem, Deus dizia: ó, diminui a quantidade mínima possível. Não era proibido. Josué não andou a cavalo. Davi, a Bíblia declara que Davi ele tinha uma mula, né? Tanto é que nós vamos ler a Bíblia Sagrada e vemos que quando Salomão assume o reinado, é dado para que ele monte na mula de Davi, que essa mula era conhecida e era a mula do rei, e que Salomão fosse aclamado rei em cima dela. O cavalo é um animal maior, o cavalo é um animal grande, que é imponente, mas ele tem uma alimentação mais delicada, ele necessita de alguns outros cuidados. O jumento é um animal mais simples, é um animal muito fácil de lidar, desde a alimentação até os seus cuidados, e pasmem e acredite que o jumento ele tem mais resistência para peso e consegue passar mais necessidade do que o cavalo. Então o jumento seria muito mais viável para o povo de Israel do que o cavalo, porque Deus não queria um povo de guerra, Deus não queria um povo que vivesse em guerra. Deus queria um povo que fosse um povo obediente, mas o povo muitas das vezes deixa de confiar em Deus para confiar em cavalos. Então o animal que era muito bom para Israel seria o jumento. Dentre a procriação do jumento e da égua, que é a fêmea do cavalo, nasce a mula, que era o animal que Davi andava e sacerdotes andavam, Samuel andava na mula, e você vai ver muitos relatos sobre mulas no Antigo Testamento. A mula era um híbrido do jumento e da fêmea do cavalo, que ele nem era tão grande quanto o cavalo, nem era tão pequeno quanto o jumento. Era um animal imponente, mas não era cavalo. Deus disse que tivesse cuidado com o cavalo. Então a mula não era tão valorizada, nem o jumento era tão valorizado quanto o cavalo para as nações pagãs. Então, diante de todo esse fundo, nós entendemos que os cavalos na antiga Eurásia, existia um culto dos cavalos, que era a zolatria, o totemismo ou o animismo. Os sumérios são mais antigos do que os egípcios, e eles adoravam deuses, Damuz e Tamus, que eram divindades do pastoreio, da fertilidade e de todos os animais. Os egípcios muito admiravam os cavalos, mas não tinham um deus cavalo. Seus cavalos eram temidos e muito bem cuidados, armas de guerras. Cantares faz uma alusão em capítulo 1, versículo 9, sobre as éguas de Faraó, sobre o cuidado e o tratamento que elas tinham. Dito isso, do que Deus tinha dito a Moisés, do que a Bíblia fala sobre esses animais, e do que isso nos traz para os dias de hoje, para não colocarmos a nossa confiança no braço do homem, nem no animal, no cavalo. Não que o cavalo seja amaldiçoado, vamos terminar o cavalo, não é para criar cavalo, não. Nós estamos falando de uma situação, de uma fraqueza espiritual, de uma tendência espiritual que o homem tem, de não confiar em Deus e confiar nas coisas e criaturas de Deus. Isso serve para qualquer pessoa, seja crente, seja não crente. Nossa confiança tem que vir do Senhor. E Davi ele obteve uma vitória muito grande. Davi feriu os filisteus, sujeitou tomou Meteg Amá, que era uma cidade fortalecida. Ela era uma cidade grandiosa. Ela
a tradução dela é o freio da cidade mãe, era a cidade que segurava tudo. E Davi sabia que foi Deus que deu a oportunidade e deu a vitória em suas mãos, e ele consegue vencer essa batalha, glória a Deus, e ele tem entendimento que era algo que vinha da parte de Deus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os eliminar, e com o cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo os presentes. Então acontece esse fato aqui muito interessante, que Davi feriu os moabitas, e Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e tomou a Meteg-Amá, que é a cidade principal dos filisteus, como aqui foi falado. Feriu os moabitas, derrotou os moabitas e os fez deitar-se no chão, e os mandou que medisse numa corda, que ficasse dentro das 2 medidas era eliminado, mas o que ficasse dentro da terceira era poupado. Ficaram sujeitos e pagaram imposto. Resumindo, Davi poupou os mais novos e menores e eliminou os maiores e mais velhos, os mais experientes para a guerra. Essa foi a realidade. Teve misericórdia daqueles que ainda poderiam mudar, mas aqueles que eram heróis de guerra, aqueles que não queriam mudar, e ele fez por faixa etária e por tamanho, talvez foi até injusto, mas aquilo que ele pôde fazer naquele momento. E trouxe os menores, os mais tenros, os mais inexperientes e os menos, e os que poderiam trazer menos trabalho e menos transtorno numa possível revolta ou numa possível guerra. Então, muitas das vezes, existem coisas na vida do crente que ele tem que exterminar e ele tem que cortar. E às vezes dói, às vezes é penoso, mas existem muitas coisas que nós temos que eliminar para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. E esses homens ficaram servos dele, mas nós sabemos que futuramente esses homens eles se revoltavam e davam trabalho, né? Feriu também Davi a Hadad-Zé, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 cavalos. Algumas traduções dizem que 100 cavalos. Então a prática de jarretar, ela era uma prática que existia desde a antiguidade, um barbarismo que acontecia, e que era feita uma cirurgia no animal, e que era cortado a jarrete do cavalo, que é a parte do joelho traseiro. Era algo comum na antiguidade. Fala em aleijar, ferir, deformar, macular. Jarretar significa cortar os tendões ou jarretar quase no tornozelo do cavalo, tornando o animal impróprio para correr batalhas e até para trabalhar. Era uma prática de guerra muito utilizada na antiguidade. Era como destruir os tanques de guerra e tocar fogos nele, caminhões de um exército, e tocar fogo, arrancar seus motores, e que deixavam simplesmente vivos, para não matar, para não cometer tanta atrocidade, mas eles já não podiam correr e talvez até não trabalhasse mais. A jarreta é uma articulação complexa dos membros posteriores do cavalo, comparada ao tornozelo. A prática é antiética, é bárbara nos dias de hoje, mas para aqueles dias era necessário para que o mal não voltasse sobre o vencedor da batalha. Matar o animal seria muito mais difícil e sacrificoso. Muitos animais grandes e em decomposição. Então existia uma oportunidade de viver mesmo com deficiência. O cavalo não era o mal era o que se faziam com o cavalo. Por isso que isso acontecia, por isso que era necessário que fosse jarretado. Glória a Deus. Trazendo isso para a vida espiritual, nós podemos aplicar de várias maneiras, né? Quando Davi jarreta esses cavalos, Davi também vai lá para Deuteronômio e ele entende daquilo que Moisés falou para Josué, e aquilo era traduzido na oralidade para eles e escrito já, porque Davi já era rei, então já tinha escriba. E ele entendia que se ele trouxesse aquilo ali, ele estava desobedecendo a Deus. A Bíblia declara que Davi montava uma mula, né? A Bíblia declara que Davi montava uma mula. Então ele tinha uma certa obediência, Samuel também. E o que acontece? Se ele deixasse esses animais lá, esses animais posteriormente poderiam, se não fossem levados todos para Jerusalém,
poderiam servir para o inimigo vir contra Jerusalém, novamente contra o povo de Israel. E se ele levasse para Israel, ele estaria multiplicando aquilo que Deus disse que não era para multiplicar. Existem coisas na minha vida que na sua vida que parecem serem boas, mas são boas para as pessoas que não têm comunhão com Deus, são boas para as pessoas que não têm compromisso com Deus. Quando Deus disse para mim e para você através da Bíblia que não é para multiplicar determinadas coisas, é porque aquelas coisas elas até servem para nós, para nossa subsistência, para o nosso trabalho, para manter, mas não é para colocar o nosso amor, não é para colocar o nosso coração naquelas coisas, porque aquilo ali ele nos traz menção do Egito, e o Egito na vida do crente, na vida do povo de Israel, foi tempo de aflição, foi tempo de sofrimento. Existiam aqueles que queriam as alfarrobas do Egito, que ainda choravam por elas, mas eles choravam porque não estavam convertidos. Nós, quando convertidos, nós não podemos mais fazer menção e nos lembrarmos dessas situações do Egito. Então, Davi já retou esses animais, cometeu para muitos essa malvadeza, essa atrocidade, mas foi porque era necessário para exterminar o mal e para que o mal não voltasse e para que o mal não contaminasse. Porque muitas das vezes o crente ele traz alguma coisa para a vida dele e ele pensa que só vai prejudicar a vida dele, mas não, ele prejudica a vida do próximo, do familiar. Isso foi o que aconteceu com essas pequenas concessões que Davi vai fazendo. Salomão, quando assume o reinado, a Bíblia declara que depois que Salomão assume o reinado, lá em Jerusalém existia até a porta dos cavalos, de tantos cavalos que Salomão criou, tantos cavalos de guerra, cavalos de corrida. Agora você veja, o crente agora apostava corrida, praticava coisas de esportes. A Bíblia fala sobre os ginetes de Salomão, ou seja, os cavalos de corrida, os cavalos de guerra. Se bem que não existia mais guerra no período de Salomão, pelas conquistas que aconteceram, mas Salomão investia agora fortunas na multiplicação de cavalos. E depois a gente vê um declínio. Existem coisas que elas são bonitas, são boas, são aprazíveis aos olhos, mas não é a vontade de Deus. Então, que neste momento, você que escutou até aqui esse vídeo, é necessário jarretar o cavalo, é necessário tirar a força de guerra, é necessário tirar a força de fazer o que não se deve, é necessário tirar a força de procurar o Egito, é necessário tirar a força que existe dentro do homem do interior de procurar as coisas do homem, as coisas mundanas. É necessário colocar a nossa confiança num Deus Todo-Poderoso que tirou o povo do Egito, que fez Josué vencer as guerras, num Deus que fez Davi ser o maior rei daquele momento, porque era uma teocracia e as vitórias vinham da parte de Deus. É necessário jarretar. O animal ferido, o animal com articulação ruim, ele pelo menos ficava vivo. Existem momentos também na vida do crente que ele escapou com vida. Quem escapou de Sodoma e Gomorra escapou com vida. Quem escapa do naufrágio escapa com vida. Então a vida dele é preciosa. Por mais que aconteça alguma dificuldade, algo que não seja agradável aos seus olhos, por mais que você tenha sido jarretado como um cavalo, mas você escapou vivo daquela guerra. E você não vai ser mais instrumento do mal. Ou você agora vai ser instrumento do bem. Você agora vai estar ali para continuar a viver e terminar a sua vida e fazendo o que é certo, não sendo mais usado pelo inimigo ou por alguém para fazer algo que não presta, porque agora você foi jarretado, o tendão foi cortado e você perdeu a força interior, aquilo que te fazia as guerras, os frutos da carne dentro de você, eles foram agora cortados. E agora é necessário que você viva a sua vida com a graça de Deus, e quem Deus usou para jarretar foi porque Deus mandou jarretar, porque o instrumento não era mais para servir para o mundo e Deus usou um servo para fazer a cirurgia. Então todos estão sendo usados por Deus, desde o cavalo que foi jarretado até o jarretador, para que sirvam para a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então é necessário jarretar cavalos em nossas vidas, é necessário exterminar aquilo que não agrada a Deus, e que Deus abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, tem também um vídeo sobre jarretar cavalos, falando sobre a história de Josué. Deixa o teu comentário, se inscreve no canal e deixa o teu like. Deus abençoe,
Um grande abraço, que o Espírito Santo te faça sempre jarretar, exterminar aquilo que Deus não quer na tua vida e na minha vida. Deus abençoe a todos.